Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse nosso programa aqui, o nosso podcast do CEPTED, onde a gente vai tratar de um tema muito importante hoje, com um convidado também muito importante, sobre a aplicação do CEPTED na Polícia Militar do Distrito Federal. Ok? Então, eu vou começar aqui as apresentações. Vou chamar aqui Percival Barbosa. Muito boa noite, seja bem-vindo a esse nosso mais um encontro. Boa noite, Albélio. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Luiz Ângelo na estreia desse nosso podcast, Decepted, que a gente pretende levar ao longo do tempo, sempre com um tema e um convidado especialista e em algum aspecto do CEPTED que é multidisciplinar, né? Ninguém melhor do que o Luiz Ângelo para contar para a gente a história do CEPTED na Polícia Militar do Distrito Federal, ele que é das pessoas mais ativas nessa área e que, inclusive, palestrou no nosso evento Safe Cities, há 2 anos atrás, aqui em São Paulo, lá no Teatro Sérgio Cardoso. Ele nos deu a honra naquela vez e está dando a honra de novo de comparecer aqui no nosso podcast. Então, Isângelo, por favor, conta um pouquinho da sua história, quem é você e como é que você foi parar nesse negócio de CEPTED, que a gente achou que era uma coisa só para arquiteto e urbanista. Muito boa noite, Albélio, boa noite, Percival, boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, muito honrado com a deferência, com a oportunidade. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. Bem, a gente tem que tentar tornar curta uma longa história. A sua pergunta é bem provocante, Percival. Eu tenho 30 anos como operador de segurança pública. Eu iniciei a minha carreira como soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 1995. 3 anos depois, eu segui para a Academia de Polícia Militar e estou como oficial da Polícia Militar do DF há 27 anos. Eu tenho uma passagem breve como policial das Nações Unidas. Eu servi no Timor-Leste, na Ásia, e estou na minha segunda passagem pela Secretaria de Segurança Pública. Eu servi na Secretaria de 2007 a 2009, programas comunitários, e agora, nessa minha segunda passagem, eu estou como coordenador de monitoramento e avaliação de políticas públicas da pasta, da Subsecretaria de Gestão da Informação. Ao longo da minha trajetória como oficial da Polícia Militar, no Brasil, inclusive no exterior, a temática polícia comunitária, análise criminal, a prevenção criminal, todos esses conceitos e abordagens sempre estiveram presentes. Mas foi em 2010, quando eu cursei o curso Safer by Design da Polícia da Nova Gales do Sul, na Austrália, que eu realmente conheci a CPTED. Eu estava em um período sabático, eu peguei uma licença da Polícia Militar para poder tentar vencer um pouco os meus desafios com o inglês. E lá eu tive a oportunidade de realizar esse curso. Logo que eu voltei para o Brasil, para mim já era claro. Eu precisaria investir na CPTED, porque realmente ela preenchia muitas lacunas que tinham ficado para trás naquilo que são as interações entre polícia e comunidade, que a gente conhece como polícia de proximidade e polícia comunitária. Então, logo eu me matriculei em uma pós-graduação oferecida em parceria pelo Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília, estudando a CPTED e a sensação de segurança. Depois, em 2013, eu fiz uma outra pós-graduação no Instituto Superior de Ciências Policiais, novamente estudando a mesma temática. Aí, na sequência, vieram um mestrado, um doutorado, ainda uma pós-graduação no meio do caminho, sempre estudando a CPTED, o medo do crime, que é a sensação de insegurança. E nessa trajetória, a minha experiência profissional, a minha experiência acadêmica, sempre teve algo que
que norteou todo esse processo, que era construir instrumentos e refinar os conceitos da CPTED para que estivessem acessíveis, pudessem fazer sentido e, principalmente, fazer a diferença na vida tanto do policial que atua na ponta com a comunidade, quanto na vida da própria comunidade. Essa é uma história longa, contada aqui rapidamente, mas a gente pode ir atacando alguns desses pontos depois, especificamente, caso vocês desejem. Ok. Pessoal, você quer fazer a pergunta ou eu posso começar aqui? Bom, todo mundo viu o currículo do Luiz Ângelo, né? A gente não está exagerando, que ele é um sujeito muito importante nessa área, né? Deu para notar. Pois não, Roberto? É o seguinte, eu queria aproveitar aqui, eu fiz aqui um monte de perguntas, e só uma observação aqui. O pessoal que está nos assistindo, caderninho na mão, caneta, para fazer as observações, que essa é uma forma de aprendizado. Olha que esse ano eu completei 51 anos que eu sou professor, eu comecei com 14 anos de idade, então fiz 51 anos. Né? Velho. Então, canetinha... Albélio, vamos pedir para o pessoal também curtir e compartilhar, né? Exatamente. Compartilhar, curtir, isso aqui é muito importante, mas enviar o link, né, para outros amigos para que possam também assistir. Mas, Jorge, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você é doutor em psicologia social, né, pelo que eu vi aqui. Eu queria, assim, como que essa área do conhecimento que você tem esse doutorado, ele dialoga aqui com o CEP relacionado ao policiamento, né? Como que é esta relação na prática? Excelente pergunta, Albélio. Algo que sempre me incomodou nas minhas leituras a respeito da prevenção criminal pelo design ambiental, é sempre bom, né, dizer o que é a sigla, que a CPTED, ela vem do inglês. Inclusive, eu percebo que vocês pronunciam no inglês CPTED, como deve ser, 2 sílabas, mas para poder facilitar a minha comunicação com a comunidade, com as lideranças comunitárias e com os policiais, enfim, aí eu aportuguesei a sigla CPTED. Bem, é interessante saber quais são as estratégias da CPTED, como ela pode ser implementada tanto nos espaços públicos quanto privados, nos espaços urbanos, nos espaços rurais. Sim, é muito importante nós conhecermos os protocolos, a gente ter o domínio do ferramental dessa abordagem. Mas, para mim, sempre me incomodou não saber por que ela funciona. E depois, lá na frente, medir os impactos, os resultados. Então, a gente está falando aqui do que vem antes do que a própria CPTED. E a psicologia social, Albélio e Percival, ela responde muito bem essas questões. Uma definição clássica de psicologia social vem do Gordon Allport, que é um dos grandes nomes da área, lá na década de 50 ainda. Ele define a psicologia social como a área da ciência que examina como a presença real ou percebida de outras pessoas, olha só, afetam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso comportamento no dia a dia. E o espaço, o ambiente físico, ele é um mediador, muitas vezes, entre nós e esse outro. Então, eu vou dar um exemplo prático. Uma pessoa está seguindo ali na estação de metrô. Ela encontra na estação de metrô sem pichação, sem sujeira, com os bancos todos preservados. Qual a comunicação que está sendo passada para ela? Olha só, as pessoas que usam esse espaço, os usuários desse ambiente, eles preservam esse ambiente, eles zelam pela manutenção, pela boa conservação desse ambiente. Isso vai influenciar o comportamento de quem está naquela estação de metrô. E o contrário também é verdade. E a psicologia social, então, ela
tanto psicologia social quanto psicologia ambiental. Aí a gente pode falar até em ciências comportamentais assim, de uma forma mais ampla. A gente pode embarcar aqui a neuroarquitetura, por exemplo, a neuropsicologia, vem para explicar os fenômenos psicológicos, sociais, neurológicos, biológicos que são ativados a partir dessas nossas interações com o ambiente. E na prática policial, nós temos o nosso curso na Academia de Polícia, que hoje faz parte da grade curricular daquele que vai ser um oficial de polícia, que vai comandar primeiro como tenente, depois capitão, major, né, tenente-coronel, coronel. A nossa Academia de Polícia tem uma disciplina de prevenção criminal e ela é baseada nesses aportes psicossociais, insights comportamentais. Então, a primeira coisa que nós mostramos para os policiais são esses fenômenos. Aí, lá na frente, ele vai entender como esses fenômenos eles podem ser articulados dentro de um contexto de diagnóstico, prescrição de intervenções, monitoramento e avaliação. Pensar no ciclo da política pública, da CPTED e outras ações decorrentes da teoria situacional do crime. Eu tenho um grande parceiro nessa disciplina que a gente ministra já desde 2020 na Academia de Polícia, que é o Major Paulo Henrique Ferreira Alves. Um nome interessante, inclusive, para estar aqui e até entrando com mais detalhes nessa questão de como esses fenômenos psicossociais eles podem contribuir para as ações de polícia comunitária, para as ações envolvendo a CPTED. Pessoal, com você. Então, essa fala do Luiz Ângelo é muito interessante, é fundamental. Primeiro, ela mostra como o CEPTED é multidisciplinar, como ele envolve diversas disciplinas, é quase como se fosse a própria cidade, né? A cidade é composta de muitos interesses que se chocam no espaço urbano, tá certo? Então, se você faz um paralelo, o CEPTED é multidisciplinar. Ele necessita de diversas disciplinas para que ele possa ser aplicado, como bem falou Luiz Ângelo, inclusive citando neuroarquitetura, que são áreas muito especializadas, inclusive, né? Que tratam da reação das pessoas ao espaço construído, tá certo? E eu tenho uma curiosidade, Luiz Ângelo, nos trabalhos que eu faço, andando pelos territórios, né? Se a gente for usar a definição da ICA sobre o CEPTED, né? Que fala do controle dos territórios, né? Então, quando a gente anda pelos territórios, é uma coisa muito interessante. A gente conversa com as pessoas, a gente conversa também com os policiais, e, via de regra, todos sabem onde estão os locais que são perigosos. Isso é muito interessante. Todos conhecem os locais, todos conhecem os territórios, né? E, muitas vezes, as intervenções nesses territórios dependem do poder público. Muitas vezes, a própria população, mesmo a própria polícia, os próprios habitantes, eles não têm meios de fazer essas intervenções porque dependem do poder público. Tá? Mas o meu interesse em perguntar para o Luiz Ângelo é, eu sendo arquiteto e urbanista, tá certo? E um praticante da segurança privada, tá certo? É meu interesse entender como que esses conceitos... Nós não podemos esperar que um policial seja um arquiteto, ou seja um urbanista, ou seja um neuroarquiteto, tá certo? Provavelmente o policial vai precisar de alguma ajuda, de algum auxílio, né, nessas medidas. As coisas têm que andar em conjunto. Mas como passa essa visão arquitetônica e urbanística para um policial, e, claro, o policial lá da ponta, o que está lá na rua, né? O que está andando, o que está falando com as pessoas, o que está intervindo. Porque esse enfoque, como a gente fez no texto de apresentação do programa, transforma a ação do policial. O policial deixa de ser apenas um elemento que vai reagir a algum evento, a alguma ocorrência, e ele passa a ser um elemento da construção daquele ambiente, como se ele fosse um curador,
daquele local, junto com os seus habitantes, e estamos falando de habitantes, mas não são apenas quem mora no local, são comerciantes, são habitantes, são mesmo gente que está passeando no local, gente que frequenta o local, né? São muitos stakeholders envolvidos, né, num bairro, numa rua, numa cidade, né? Mas estamos falando de bairro porque o CEPTED depende muito também da localidade, né? Da gente estabelecer um perímetro de atuação, né? Mas passar esse olhar arquitetônico e urbanístico para o policial para mim, uma coisa muito interessante. E, claro, você citou, a academia faz isso, né? E você sente no policial, lá na ponta, que ele começa a enxergar o ambiente de forma diferenciada? Excelente colocação, Percival. E é justamente isso. A nossa experiência, uma capacitação, seja ela um treinamento de curta duração, de 24 horas, 40, ou esse nosso curso da Academia de Polícia, que tem mais de 60 horas, no primeiro momento sempre tem um estranhamento. Aquela pergunta, policial, o que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro de um colega, um major, que ele falou, poxa, eu super atarefado, eu sou responsável pelo planejamento operacional de toda a região central, e me colocaram num curso de design de ambientes. Mas aí disseram que era o senhor, eu fiquei pelo menos mais tranquilo, porque eu sei que o seu trabalho é sério, mas o que eu estou fazendo aqui? Então, a colocação foi excelente. E aí eu preciso levar os senhores, os nossos participantes que estão nos acompanhando, né, de volta lá para 2010. Então, o curso Safer by Design, ele é oferecido pela polícia, citei, na Nova Gales do Sul. A época eu realizei ali na cidade de Sydney esse curso. E ele é composto, primeiro, a gente tem a presença dos policiais, mas nós também temos os outros atores que vão fazer a gestão no nível do território, ali num recorte bem específico. Então, os atores que vão estar envolvidos, a rede que vai estar atuando lá na frente, ela já todos eles são colocados juntos na sala de aula. Então, a gente já monta a rede e ali a gente começa já a beber da teoria CPTED, mas já praticamos exercícios práticos, fazendo simulações em sala de aula, e depois juntos fazemos uma avaliação de um ambiente real. E algo que chama atenção é que, pelo menos lá em Sydney, à época, não havia nenhuma alteração no espaço público ou que tivesse impacto no espaço público. Então, podia ser um empreendimento privado, mas se ele ia impactar a vida da cidade, e sempre impacta, nenhuma alteração dessa acontecia sem antes haver uma avaliação CEPTED. E quem realizava essa avaliação? Os policiais da unidade policial mais próxima. E não era no nível, por exemplo, como nós conhecemos aqui, o Alberto citou o exemplo, né, o pai comandante de todo o Acre, não é nesse nível estratégico, é no nível mesmo operacional. São os policiais ali do posto policial mais próximo, eles são treinados em CPTED, dentro desse curso Safer by Design, então eles fazem essa avaliação, e essa avaliação ela é levada para algo que eles chamam de Development Proposal, proposta de desenvolvimento, algo parecido com o nosso alvará. Então, antes a prefeitura, o Town Hall, liberar o alvará de funcionamento, o alvará para obra, para realização do empreendimento, etc., ou seja, existe essa avaliação que é discutida com a comunidade local. E aí, no mundo desenvolvido, não é comum, né? A gente vê panfletos fixados em muros, em árvores, em postes. Pelo menos não é o natural. Mas lá acontecia isso. Ó, tal dia vai ter a reunião aqui da comunidade para discutir
o início, né, da obra de construção, seja um posto de gasolina, um restaurante, ou no caso da avaliação que a gente fez, que eu tive a oportunidade de participar, é de uma nova praça pública. Alguns prédios seriam demolidos, eles iam construir uma placa. Enfim, e nessa reunião, o policial ele faz a apresentação. E foi essa experiência que nós trouxemos aqui para o Brasil. Então, nós treinamos os policiais, mas para isso a gente precisava de uma ferramenta dentro da nossa realidade. Então, precisamos desenvolver, estudamos protocolos do mundo inteiro, de diversas cidades, Singapura, Lisboa, Estados Unidos, leste europeu, Malásia, inclusive na própria Austrália. Eu trouxe o inventário, esse instrumento de análise ambiental de lá, que é um instrumento que precisa ser inteligível por todos esses atores. Então, nós buscamos esses instrumentos, mundo afora, e desenvolvemos o nosso instrumento. Hoje, nós temos o inventário CEPTED para espaços públicos. Ele está homologado, ele foi publicado pelo Ministério da Justiça, na revista do sistema SUSP, está disponível na internet, mas é necessário um treinamento. Nós precisamos treinar os policiais, treinar aqueles que vão aplicar esse instrumento. E é por isso que desenvolvemos essa capacitação mais complexa na Academia de Polícia Militar, que é bem com mais profundidade, mas desenvolvemos uma capacitação de uma semana, outra capacitação de 2 semanas, a depender ali da disponibilidade e o quanto que a gente consegue aprofundar. E nós temos levado essa capacitação Brasil afora. Temos experiências em Vitória, no Espírito Santo, João Pessoa, Maceió, e também temos atuado junto ao Ministério da Justiça, com palestras dentro do curso de promotor de polícia comunitária, o curso nacional de promotor de polícia comunitária. Já tivemos em vários estados da federação, e o resultado sempre é o mesmo. Terminou a capacitação, os policiais falam, poxa, eu nunca mais vou olhar para o espaço à minha volta da forma que eu olhava. E o mais importante, os policiais conseguem entender que são conceitos que vocês conhecem muito bem, né? Vigilância natural, territorialidade, controle de acesso, manutenção, a CPTED de primeira geração, mas a gente avança mais para, por exemplo, wayfinding, que já está na 3ª geração, a questão da coesão social, usar a escala humana, até o conceito de fachadas ativas, que vem muito da arquitetura. Eu sei que está até polêmico aí em São Paulo, né, a nova norma a respeito das fachadas ativas, mas como que a gente comunica isso para o policial? Fala, olha só, um ambiente que você tem aquele muro que nunca termina, que não tem permeabilidade nenhuma, que ninguém passa por ele, né, porque é um muro ali, concreto, é um obstáculo dentro da cidade. Está lá. Às vezes, muitas vezes, né, já há décadas. E a gente sabe que na psicologia, os estudos de neuroarquitetura e psicologia ambiental mostram que uma pessoa, ao passar por um muro desse, me permita esse exemplo, na que ela começa um muro sem fim, 50, 100 metros de muro. Então, a pessoa ela tem uma ansiedade, aumenta a palpitação, dilata a pupila, sudorese, porque esse muro ele deflagra um processo ali neuropsicológico que vai criar um medo, esse estado de ansiedade. E então, como que se resolve isso? A gente vai destruir o muro? Não, vou criar uma norma aqui para que os próximos empreendimentos não tenham isso. Tudo bem, mas e esse muro? O que a gente vai fazer com ele? E aí tem outras pesquisas mostrando que se a gente coloca arte nesse muro, a gente consegue, pelo menos, mitigar esses efeitos nocivos ali ao organismo, essa ansiedade, esse medo que é gerado. Isso torna os espaços públicos mais aprazíveis, mais atrativos, e etc. E esse conceito é explicado para o policial, que o policial entende. E depois ele ensina para a comunidade nas reuniões de conselhos de segurança, de redes de vizinhos protegidos. Inclusive, são 2 pontos aí que a gente poderia até avançar um pouco mais se vocês desejarem. A gente pode falar um pouco da experiência aqui do DF, de rede de vizinhos protegidos, conselhos de segurança. Nós temos alguns programas, o Guardião Rural. Se houver tempo, né, a gente já está aqui com quase 30 minutos de conversa, mas a gente pode aprofundar um pouco mais a respeito desses programas e como a CPTED ela vem sendo útil para esses programas.
Maravilha. Isângelo, eu queria aproveitar essa sua fala que você colocou aqui, com relação ao treinamento do policial. Eu queria te perguntar o seguinte: quais mudanças de mentalidade, na sua visão, são mais urgentes para que o policial compreenda o território como parte de sua estratégia de segurança? Quer dizer, como que vocês trabalham? Porque aí, de certa forma, há uma mudança de paradigma, né, da forma como o policial vai ver, né, porque é um conceito novo para ele. Como que vocês trabalham isso, né, no dia a dia? Posso, Tem resistências? Como que é feito esse trabalho para atingir esses objetivos que você está colocando aqui? posso fazer um comentário complementando, Roberto? Ah, sim, claro. Então, o Isângelo sabe melhor do que eu. A polícia, né, que a gente conhece, que é a polícia que está exceto os especialistas, mas a polícia que está na imprensa, a polícia que está na mídia, a polícia que está no público, né, ela trabalha no combate ao crime, certo? Essa polícia que trabalha no combate ao crime, o território para ela também é fundamental. Ela não para de estudar o território, tá certo? O Isângelo está dando para nós uma visão policial, uma nova mentalidade, é que olhar esse território também é possível olhar de outra forma o território, certo? É possível você olhar do ponto de vista do combate ao crime, quando muitas vezes a polícia tem que desenvolver operações e ocupar o território e etc. Então, tem toda uma logística de ocupação que depende do desenho do território, fundamentalmente, como a visão que o Isângelo está apresentando, que é o agente policial passar a ser um cara que faz uma curadoria daquele território para melhoria do território, para prevenção do crime, junto com a população. Isso eu acho que complementa a sua pergunta, porque a educação do policial ela tem esse foco, o combate ao crime. O Isângelo está oferecendo outra coisa. Além do combate ao crime, você pode transformar aquele território. O policial pode ser um agente da transformação. Mas eu só Não é isso? complementando mais, porque a gente olha assim, né, da visão do aspecto da segurança, né, que você vai levar ali. Mas além dessa mudança de paradigma do policial, você na comunidade, se a gente pegar um exemplo aqui, você também vai ter que trabalhar os aspectos culturais dessa comunidade, né? Sim. Os costumes dessa comunidade, quer dizer, os Sim. valores, os desafios também são muito grandes, né? Na hora de você trabalhar essa territorialidade. E tem muita coisa envolvida, Alberto. Inclusive, o Exângelo pode falar melhor que eu. Mas nos territórios, normalmente, você tem interesses estabelecidos que impactam nas soluções e no encaminhamento das melhorias, vamos dizer assim. Você tem interesses estabelecidos. E isso também é considerado. Mas o CEPT é bastante amplo, o que a gente falou antes. Ele é multidisciplinar. Ele vai tentar chamar essas disciplinas para atuarem em conjunto no território. Não é isso, Zé? Mas só complementei a pergunta do Albélio. Muito bem colocado. Realmente é um desafio nós conseguirmos criar uma nova mentalidade para que o policial ele se sinta como um protagonista, como um indutor desse processo, em que a gestão do ambiente ela pode contribuir para a redução dos crimes, para promover a sensação de segurança, trazer melhoria de vida para a população. Então, porque essa não é a missão principal da corporação, pelo menos não no imaginário, no inconsciente coletivo, mesmo porque a gente cresce, hoje mudou bastante, né? Mas
a nossa geração me permita me colocar na geração de vocês, talvez eu seja uns 2 ou 3 anos mais novo, mais jovem, a gente cresceu dentro do paradigma homem, rádio, viatura. Então, é o policial dentro da viatura, patrulhando, prendendo bandido. Então, era isso que fazia parte do imaginário. Hoje o cinema, inclusive, tem para o outro lado. Então, deixar de polêmica. Bem, mas a nossa polícia aqui no DF, ela tem uma característica que é bem interessante em relação ao restante do Brasil. Nós, claro, na década ali de 80, 90, né, Brasília é uma cidade muito, muito jovem, então, nas décadas de 80, 90, a gente ainda tinha essa visão mais do o coronel Marceneiro, Nazareno Marceneiro, um grande nome da polícia comunitária no Brasil. Ele dizia, o policial brabão, aquele que prende. E, claro, assim, a gente tem gana por fazer isso, realmente conter a ação do criminoso, a gente tirar uma arma da rua, prender alguém, devolver alguém que estava ali numa situação difícil para sua família. Realmente tudo isso é muito importante. O policial brabão que o coronel Marceneiro costuma dizer. Mas aí ele diz, mas a gente precisa ser o brabão comunitário. E a nossa polícia aqui do DF, nós somos uma polícia essencialmente comunitária. Nós somos uma polícia muito próxima da população. Então, não existe no nosso território nenhum local que a gente não possa entrar, por exemplo, seja sob controle de organizações criminosas, facções, milícia. Não existe. A polícia militar entra e sai de qualquer ambiente. E seja até mesmo nos bairros assim, economicamente mais vulneráveis, nós temos aqui uma das maiores favelas da América Latina, se não for a maior, assim, comunidade com essa característica, né? Que é o pôr do sol, o sol nascente, que as famílias convidam a polícia para poder ir no aniversário da criança. Então, o policial ali de serviço, ele pega, vai lá no aniversário da criança, 3, 4, 5, 6, 8 anos, porque o tema é polícia militar, o bolo é enfeitado. Então, nós somos a polícia comunitária. Mas aí existe um desafio. E eu acho que é onde está o cerne dessa questão que vocês colocaram. Tá, vocês estão próximos da população, mas onde que a CEPTED entra nisso? E aí eu vou contar aqui uma história bem, bem rápida. Nós temos aqui uma praça em Brasília, não sei se vocês conhecem bem aqui, acho que os ouvintes aí, depois podem procurar no Google, a Praça da 112 e 113, entre a quadra 112 e 113, aqui na Asa Sul, bem na região central do DF, a Brasília tradicional mesmo, construída pelo Juscelino Kubitschek. E nós temos ali essa praça que ela estava, de certa forma, abandonada. E ela tem um papel importante aqui dentro da dinâmica da cidade, porque ela liga uma estação do metrô, um ponto de ônibus, a uma região, que é uma região de comércio, de hospitais, de faculdades. E essa praça, Praça Parque Público, está mais para parque público do que praça. É pequenininha e parece uma praça. Um pequeno parque. Vou mudar aqui a nomenclatura. Parque. Então, esse parque estava completamente abandonado. E o que a população fez? A gente, para se defender, né, um bom mamífero, fomos esconder. Então, a população ali em volta plantou árvores e colocaram ornamentos, bloqueando completamente a visão dos prédios que estavam ali no entorno para esse parque. E dentro do parque, então, acontecia de tudo. Eu vou deixar o de tudo aí para a imaginação de vocês. E houve uma denúncia aqui ao 1º Batalhão da Polícia Militar. Olha, o problema está grave, está escalando. Então, tráfico de drogas, pequenos furtos. Então, de repente, passa a moça vindo da estação de metrô, vai passar, e aí o camarada mostra a genitália, perdão da expressão, ali para ela. E aí uma equipe que tinha feito um treinamento conosco, a respeito da CEPTED, liderada pelo capitão Jonathan, então eles chegaram para o comandante e falaram assim, comandante, a gente vai resolver isso, mas não vai ser da forma tradicional. Não adianta colocar, não tem como colocar uma viatura ali 24 horas, colocar 2 policiais, uma dupla Cosme Damião. Eu aprendi lá no curso da CEPTED que é muito mais do que isso. Então ele usou a nossa ferramenta, o inventário CEPTED para espaços públicos. E ele, fazendo uma análise assim, até bem qualificada do ambiente,
a gente chama de prevenção criminal prescritiva, né? Ele prescreveu ali algumas ações que seriam necessárias dentro de todo o protocolo CPTED. Mas ele também trabalhou com predições. Olha só, se essas prescrições aqui elas não forem observadas, o que pode acontecer? Essa importunação ofensiva ao pudor pode evoluir para um estupro. O furto, ele pode evoluir para roubo, daqui a pouco roubo à mão armada para um crime de homicídio. Então, algo precisa ser feito e urgente. E aí eu vou voltar para uma pergunta que vocês levantaram um pouco antes, né? Poxa, mas essas medidas elas precisam contar com outras agências públicas. E aí, pronto, ele seguiu o protocolo, fez um inventário, fez um relatório, se reuniu com a comunidade não reagiu e encaminhou isso para o poder público, que também não reagiu. E aí o resultado? Uma jovem saindo do metrô, indo para a faculdade, à noite, voltando da faculdade, para ir para a estação do metrô, ela foi abordada por um sujeito, houve um estupro nesse parque. E aí procuraram o batalhão. E aí eu sempre brinco nas minhas instruções, né, nas palestras, eu me dirijo para um policial na plateia e falo, olha só, se fosse esse caso aqui fosse com vocês, qual seria a resposta? Não, a gente vai reforçar o policiamento, nós estamos presentes, enfim, mas naquele momento a resposta da Polícia Militar ela foi outra. Então, está aqui o relatório, o que a Polícia Militar poderia fazer, ela fez, mas a comunidade não reagiu em relação a esses ornamentos que colocaram, essas árvores que não são nem típicas do Cerrado, estão bloqueando a visão, a gente passa com a viatura, a pessoa está ali sendo vítima do crime, a gente não consegue ver, nós temos aqui viatura a 4 rodas, a 2 rodas, cavalo, bicicleta, a pé, independente da modalidade de policiamento, está passando por ali, a pessoa está ali a 30 metros, sendo vítima, por exemplo, de um atentado sexual, e a gente não pode fazer nada, por conta do que a população fez. E a gente precisa do poder público para resolver. Isso virou uma manchete, inclusive, aqui do G1. Então, a Polícia Militar, relatório da Polícia Militar, fez o diagnóstico da situação e apontou medidas. Então, a partir desse caso, a comunidade se mobilizou, esse parque ele foi completamente restaurado, houve uma primeira intervenção ali, que para mim já estaria excelente, mas isso criou um movimento tão forte que a população conseguiu uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. E hoje, né, esse recurso foi destinado para esse parque, que hoje tem uma quadra de tênis emborrachada, tem parquinho para cães, que chama de parcão, é frequentado por crianças, tem parquinho infantil, tem equipamentos para você fazer ginástica, pista de Cooper, quadra de futebol, roda de capoeira, equipe de yoga, enfim, ele foi completamente transformado. Essa é uma experiência. Então, a gente tem outras experiências, não tão impactantes quanto essa, mas com grandes resultados, também nesse sentido, por meio da capacitação, por meio de um diálogo qualificado, uma escuta ativa da população, uma parceria decisória. Eu acho que foi isso que você colocou, pessoal. Não adianta a gente simplesmente enfiar a goela abaixo da população, as medidas que foram concebidas por alguém no ar-condicionado ou dentro da visão apenas policial da coisa. É importante a gente caminhar com a população pelo ambiente. Inclusive, nós temos dentro do nosso curso todo um módulo de técnicas de análise, de avaliação de ambiente, criação de diagnóstico, com base em experiências de outras polícias, e muitas experiências, inclusive, vindas de técnicas observacionais da psicologia ambiental, por exemplo. Então, a caminhada exploratória junto com a comunidade, entrevistas, a gente grava vídeos, áudios, enfim, para poder entender o ambiente, mas sempre com uma escuta ativa da população. É o princípio do expert do terreno, né? A população, o usuário, ele é o melhor especialista, ele é o verdadeiro expert a respeito daquele ambiente. Então, a gente precisa escutá-lo e junto, em uma parceria, de novo, uma parceria decisória, nós identificarmos os problemas e prescrevermos as soluções e depois participarmos juntos
da solução desses problemas. Maravilha. Obrigado, Maravilha, Elisângelo. Vamos nos lembrar sempre aqui de Jane Jacobs, né? Uhum. Aprendemos muito com ela. Mas o que você falou, Elisângelo, eu não faço nenhum trabalho em que essa sequência não seja aplicada, entendeu? Desde a análise, desde a escutativa com os stakeholders, moradores, vizinhos, visitantes, o que for, para que a gente chegue numa solução em que todos participem, porque se todos participam da solução, se todos, vamos dizer, compram a solução, entre aspas, eles se comprometem com aquilo. E esse compromisso das pessoas é fundamental. A polícia não pode fazer nada sozinha. Ela depende desse compromisso com a população. Exato. A verdadeira segurança pública, ela não é apenas a presença da se faz com a presença da polícia ou com mecanismos de segurança, como câmeras, cercas e tudo mais. A gente precisa, sim, um bom design, mas a participação da comunidade. Exatamente. O compromisso da comunidade, ou da população, ou da comunidade, é fundamental. Uhum. Senão, veja, São Paulo, sei lá, tem 17 mil quilômetros de ruas com CEP. E não sei quantas tantas sem CEP, talvez 50% a mais sem CEP. Tá certo? Então, não é razoável a gente imaginar que a polícia possa patrulhar todas essas ruas com uma frequência razoável e, principalmente, dar respostas em qualquer ponto dessas ruas. São quase uma circunferência terrestre. Então, é necessário a participação da população. A população... E para isso, nós precisamos falar a mesma língua. Exatamente. E foi isso que me chamou a atenção lá em 2010. Que a CPTED, ela é, ao mesmo tempo, uma língua comum. Ela permite que você possa falar como arquiteto, eu vou te entender, mas também o síndico e também um outro líder comunitário. A gente vai falar a mesma língua, a gente vai usar a mesma terminologia, linguagem fácil, linguagem simples, linguagem acessível. Então, e ela também é um modelo. Então, ela preenche duas lacunas que eu identifiquei lá atrás, quando eu trabalhei no Conselho de Segurança. A gente fazia reuniões com a comunidade, cada um estava falando na sua língua. Era o jargão policial, a comunidade dentro dos seus jargões, dentro daquilo que é o seu dia a dia, e a gente não conseguia se entender. Torre de Babel, um problema. E o segundo problema, não, a partir do momento que a gente conseguiu se entender, e agora, o que a gente vai fazer? Aí eu me lembro que a gente tinha capacitações, a Senasp se esforçou muito, o Ministério da Justiça, foi um momento muito importante de capacitar no método SARA, no método... Aí tinha o método espinho de peixe, mas ninguém entendia nada disso. E aí, de repente, com a CPTED, a gente conseguiu uma ferramenta. Olha só, o diagnóstico é esse aqui. Nós vamos ouvir, vamos juntos, vamos ouvir um ao outro, vamos identificar os problemas. O que está afetando aqui a vigilância natural? O que está afetando o reforço territorial? O que está faltando em termos de manutenção? É um espaço público? Há que se falar em controle de acesso? Claro. Porque o controle de acesso num parquinho infantil, aquela cerquinha baixa, ela vai dizer claramente, olha só, quem é legítimo para estar dentro desse parquinho, para estar aqui nesse espaço, é a criança com seu cuidador. De repente, um sujeito do sexo masculino, ele está ali frequentando, ali dentro do parquinho junto, sozinho, então ele já acende um alerta, fala, você está bem cercado, bem definido, o que ele está fazendo ali dentro? Então, é o controle de acesso no espaço público. E aí a gente vai treinando a população, os policiais, dentro dessa linguagem, né? Essa língua, desse idioma que é a CPTED, e a gente começa a se entender. Aí, a partir do momento que a gente se entendeu, a gente usa as ferramentas, e aí juntos a gente vai fazer o diagnóstico, prescrever intervenções, e lá na frente a gente vai conseguir implementar essas modificações no ambiente que vão contribuir para a segurança. Isso é uma coisa muito interessante, Elisângelo, porque o CPTED, tá certo? Ele oferece uma linguagem que, ao mesmo tempo, ela é simples e, ao mesmo tempo, ela é muito poderosa. Uhum.
Por quê? Porque ela mexe com elementos da natureza humana. Exatamente. Esse é o ponto. Que são elementos naturais de todo ser humano. Aí entra a psicologia, entra a neuroarquitetura. Ou seja, todo ser humano quer reconhecer ele e ser reconhecido. Ou não? Tá certo? Todo ser humano quer ver e ser visto. Isso é da natureza humana, não é? Todo ser humano, vendo uma coisa deteriorada, se assusta. É normal. Né? São elementos da natureza humana. Isso que é importante. A linguagem do Septer, embora ela seja simples, ela é muito poderosa para que ser aplicadas em projetos, em arquitetura, em urbanismo, em comunidades. E isso é muito importante que você falou. E é uma verdade. E é uma verdade. Meu trabalho, sei lá, que trabalho com arquitetura da segurança há 25 anos, é justamente tentar fazer esse caminho entre arquitetura, urbanismo, a polícia e a comunidade, porque todos falam linguagens diferentes. Todos falam. E nós, nesse momento, estamos vivendo isso, né? Está aqui. Exatamente. O síndico, o arquiteto e o policial. Maravilhoso. E temos que envolver depois, também, num processo mais amplo, os legisladores. Tá? Porque não adianta você legislar sobre fachada ativa. Porque não é assim que ocorre. Na verdade, a fachada ativa, ou seja, o comércio na rua, vamos dizer assim, é uma coisa espontânea, que o comerciante entendeu que existia uma oportunidade, existia um público para ele atender, suficiente para sustentar a loja dele. Fora disso, não vai ter comércio. Não adianta você falar, vamos fazer o comércio. Se não houver sustentabilidade, não há comércio. Porque o comerciante não é tolo. E a população também não é tola. Então, não adianta. Muitas vezes, a gente quer resolver pela parte da legislação, e não é assim. Muitas coisas na cidade se desenvolvem de forma espontânea. Tá certo? E o Septer oferece essa linguagem, para que um lado fale com o outro lado, por uma linguagem comum e simples. Excelente. Muito poderosa, pode ter desdobramentos muito importantes, mas é uma linguagem simples. É dentro que as pessoas vão entendendo, né, pessoal, os reais interesses das partes que são envolvidas. Isso é muito importante. Mas eu queria só, o tempo vai voando, porque tem duas perguntas aqui do pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que uma vai direto para o Isângelo, que é do Sérgio Fang, que ele pergunta o seguinte: como a polícia militar, baseada no Septer, pode tratar a questão atual nas grandes cidades do incremento do temor pela população devido à presença de moradores de rua? Aqui é a pergunta do Sérgio Fang. E aí outra aqui, eu acho que vai mais para o Percival, que é o do Zeus da Labona. Ele pergunta: quem é ou quais são os principais autores teóricos sobre a Septer? A sintaxe espacial em Bill-Hillier é a principal estrutura dessa análise? Por quais motivos? Acho que uma para o Lisângelo e outra para o Percival. Vamos lá. Realmente é um grande desafio. Hoje não é só de Brasília, não é só de São Paulo, nem de Belo Horizonte, é do mundo inteiro, a questão da população em situação de rua. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso olhar tem que ser um olhar de acolhimento, um olhar de direito à cidade. E aqui no DF, nós temos um exemplo assim, muito interessante que vem sendo implementado pelo governo local, que é o programa Renova DF, que resolve dois problemas. O primeiro, que é em relação à própria população em situação de rua. As pessoas nessas condições, elas são
todas identificadas, existe um mapeamento de onde elas estão, quem elas são. Então, o governo nós temos em torno de 3.200 pessoas em situação de rua. As pessoas são abordadas por assistentes sociais, por psicólogos, e tem todo um trabalho para que elas possam ser reinseridas na sociedade e pela via do mercado de trabalho. E para isso, existe esse programa chamado Renova DF. Elas começam com atividades que são básicas. Trabalhar ali para poder recuperar pequenos espaços públicos na cidade, parquinhos infantis, que os governos são muito bons para construir coisas, mas a manutenção realmente é um desafio, assim, que é de norte a sul do Brasil. Mas aí o DF tem essa característica de manutenção constante dos espaços públicos pela via desse programa. Então, ao mesmo tempo que a população em situação de rua ela é acolhida, ela tem ali um caminho para, de repente, sair dessa situação, viver com dignidade, com respeito, a cidade também é beneficiada por esse programa por conta dessas ações de manutenção. E aí é onde entra a Polícia Militar. A gente entende aqui o policial militar como alguém que ele tem que conhecer a carta de serviços do Estado para a população. O policial militar, ele é a primeira face do Estado. É 24/7, está em todos os locais do território. Hoje a gente tem as guardas municipais, que também tem essas características, mas somente aqui, na nossa realidade do DF, aí o policial, ele conhece esses programas e ele vai acionando o programa ali junto com a comunidade. Então, de repente, esse parquinho infantil aqui está precisando de uma manutenção. Eu penso, olha, tem um Renova DF. Alguém da comunidade levanta a mão. Não, eu vou registrar a ouvidoria, eu vou lá na administração, eu vou conversar com o meu deputado distrital, que é responsável pelo território, e vamos trazer o Renova DF para cá. Então, o diagnóstico foi feito em conjunto, a partir da linguagem CPTED, e juntamente ali com a população, o policial, a população acionam o poder público naquilo que é necessário para resolver esse problema. Então, um policial, ele conhecendo essa carta de serviços, você tem um serviço, mas tem vários outros aqui no DF, eu tenho certeza que Belo Horizonte, São Paulo, como eu conheci lá na Paraíba, vários exemplos assim, muito bons, estatais, que as pessoas simplesmente não conhecem, não acionam. E o policial, ele é o indutor, ele é o promotor de todo esse processo, uma vez que ele tem esse conhecimento, que é algo que nos nossos treinamentos a gente tem procurado enfatizar bastante. Percival, com você. Qual o nome da pessoa que perguntou mesmo? Zeus Dallabona. Se desculpe se eu estiver pronunciando errado. Obrigado pela pergunta. Desculpa. Obrigado pela pergunta. Agora, falando especificamente, o CEPTER, ele tem muitas origens, tá, em termos de literatura. Eu como sendo a publicação, em 1961, do livro da Jane Jacobs, A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, que foi a primeira pessoa que começou a abordar o urbanismo, e, aliás, questionava o urbanismo das cidades, de uma forma a entender a segurança e a vida das pessoas nos bairros, né, nas ruas, especialmente. Então, esse eu considero como sendo um dos livros fundamentais da origem do CEPTER. Especificamente, o Bill Hiller, né, com a sintaxe espacial, ele propõe, né, que ele estuda as relações entre os espaços e como as pessoas circulam entre esses espaços, tá certo? E ele pretende, com isso, criar, né, desenhos, né, que reflitam a melhor maneira de como os espaços se relacionam e como as pessoas se movimentam entre esses espaços, o que fornece muitas informações em termos de urbanismo, de projeto, etc. Mas eu gostaria de citar para você que existem outros autores, né, que são muito importantes no desenvolvimento do CEPTER, desde 1961. Para você ter uma ideia, a ICA, International CEPTER Association, foi fundada em 96,
né? Nós estamos falando de 61, tá certo? O Elisângelo nem era nascido, acho, nessa época. Não é, Elisângelo? Mas a gente pode falar de outras pessoas. Por exemplo, Oscar Niemeyer, né? O Espaço Defensável. A gente teria que falar da Decisão Racional, de Gary Becker, tá certo? A gente teria que falar de Philip Zimbardo e a experiência das janelas quebradas, tá certo? A gente teria que falar de Ray Jeffrey e o livro dele que se chama Scepter, justamente, que deu o nome à metodologia, foi o primeiro que formulou esse nome, vamos dizer assim. Psicólogo. É? Ray Jeffrey, psicólogo. Isso, só para você ter uma ideia, o livro é de 1971. Né? Então, veja bem. Temos que falar também, já falei, citei Oscar Niemeyer, O Espaço Defensável, né? Um livro que é de 72. Tá certo? Temos que falar. Hoje, existem até outros desenvolvimentos, né? Porque a sociedade evolui, tá certo? E a cidade evolui, e as relações entre as pessoas evoluem. Então, hoje nós temos uma tecnologia onipresente na cidade, né? Que está mudando as relações entre as pessoas, através do celular, por exemplo. Né? E temos pessoas como Jonathan Haidt, né, que é um estudioso, um psicólogo, estudando essas relações, o que está mudando nas relações e na mentalidade, principalmente dos jovens, nas relações que eles têm, inclusive com o espaço urbano, né? Porque os jovens praticamente deixaram de frequentar espaços urbanos em forma de comunidade, tá certo? Porque hoje eles se relacionam pelo celular. E isso tem uma importância muito grande na mentalidade deles. Então, a formação do Scepter, tá certo? Isso sem a gente falar a cidade não é uma árvore, né? do Christopher, do Marcus Felson e o triângulo do crime, né? A teoria das atividades rotineiras, tá certo? E também das Janelas Quebradas, que foi escrito por dois policiais, James Wilson e George Keeling, tá certo? Então, Bill Hiller, mesmo que você citou, inclusive ele tem dois livros importantes, né, que o Espaço é a Máquina, o Space is the Machine, né, e a própria sintaxe espacial, tá certo? Então, o Scepter, a importância... David Garland também, né, que publicou um livro sobre as limitações do Estado soberano sobre os espaços, né, das cidades, e assim são vários autores e estudiosos, né, sempre das áreas de arquitetura, economia, urbanismo, criminologia e psicologia, né, e ciências sociais, que formam todo esse arcabouço do Scepter, que eu e o Elisângelo estamos tentando aqui resumir, como o Elisângelo bem falou, numa linguagem simples, tá certo? Que possa ser entendida por todas as partes e, principalmente, as partes entendendo, elas possam buscar as soluções conjuntas e se comprometam com as soluções, né? Isso é fundamental. Ok, gente. Então, espero ter respondido. É que, como o Scepter é multidisciplinar, ele tem várias facetas, não tem exatamente um autor, tá certo? São diversos autores que compõem o Bill Hiller, que ele citou, obviamente, é um deles. Tá certo? Joia. O Elisângelo, eu queria aproveitar aqui, se você puder dar para nós um exemplo prático, né, de um case, né, de sucesso que vocês têm, né, com a implementação da metodologia CEP aí em Brasília, né, se for o caso. E eu queria também ver se
você poderia tecer um comentário que, geralmente, quando a gente olha para essa questão de segurança, a gente olha mais para o aspecto da segurança, do aspecto físico, né? Mas eu gosto muito do conceito do Bourdieu quando ele chama dessa violência simbólica, né? E às vezes são imposições que uma determinada comunidade sofre e ela não percebe o tanto que ela está sendo, vamos dizer assim, explorada, marginalizada por esses poderes. E quando a gente olha, por exemplo, do CEP, você fala dessa reorganização do espaço, de certa forma isso acontece, até que ponto isso se choca, né, com essas estruturas de poderes, né, que o festival comentou, dos interesses que estão ali por trás, né, dentro desse poder também simbólico que permeia. Né? Eu queria te ouvir um pouco disso, se puder relacionar com essas experiências que você teve nesses cases de sucesso que você pode apresentar aqui. Não sei se eu divaguei demais aí, só para a gente São ensino. duas perguntas bem claras, Albélio. A questão é como que eu vou conectar as duas, mas vamos lá. Muito bem colocado. Você falou a respeito de violência simbólica. A gente tem um desafio na CPTED em relação à pergunta anterior do Feng, né, agradeço por ela, em relação à população em situação de rua, porque, como toda ferramenta, a CPTED ela pode ser utilizada de uma forma legítima, com propósitos nobres, mas pode ser utilizada também com propósitos muito nefastos. Então, no momento em que eu uso a CPTED numa visão de inclusão, dentro de uma postura de tornar os espaços públicos agradáveis e seguros para todos os integrantes do setor social, então eu estou fazendo um uso legítimo. A partir do momento que eu uso a CPTED como uma ferramenta para poder promover segregação, preconceito, exclusão, e aí eu estaria fazendo um uso indevido da ferramenta. Então, se a gente tiver isso claro, né, esse compromisso ético da utilização da ferramenta, sempre para o bem comum, que é difícil definir, né, o que é bem comum, mas aí a gente tem que acreditar na democracia, a gente tem que acreditar no diálogo, a gente tem que acreditar que a gente pode conversar, buscar diminuir cada vez mais as diferenças. Elas vão existir, mas a gente pode ir diminuindo até chegar em pontos comuns, pontos de convergência. Então, eu acho que o caminho para essa questão aí, que você citou, o Pierre Bourdieu, né, a microfísica do poder lá do Michel Foucault, pensando em uma utilização opressora da ferramenta, eu acho que a palavra de ordem aí é estabelecer um compromisso ético, pensando sempre na convergência, redução de danos, e aí isso vale para todo mundo, isso vale para todos os usuários do espaço público, inclusive para pessoas em situação de rua. Esse caminho que eu citei do Renova DF, aqui do governo do Distrito Federal, para mim é um caminho com muita dignidade. Claro que nem todos vão ser alcançados, um desafio enorme, né? Como a gente colocou. Não existe solução fácil. Para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e errada. Já dizia o Merton. Bem, em relação aos casos práticos da CPTED, dois cases. Rapidamente aqui vou falar. Na área rural aqui do DF, a gente tem uma dificuldade muito grande de atender a população da área rural. Por incrível que pareça, o nosso quadradinho aqui, ele tem um agronegócio pujante. A gente exporta inclusive para o exterior, os produtos do DF, fora o mercado nacional. Todo o avanço da tecnologia da Embrapa começou aqui no DF, com as fazendas experimentais. E nós temos alguns nomes importantes aqui, o Coronel Lisboa, hoje o Major Rafael Branquinho, que criaram o programa Guardião Rural, no seio da Polícia Militar, que é um programa que ele junta CPTED, Polícia Comunitária, tecnologia, usando ferramentas simples, né? O Percival citou aí, o Hayes, sobre
a questão do uso de tecnologia. E a gente está... Então, por exemplo, o WhatsApp que está aí, todo mundo usa, a gente tem grupos de WhatsApp que tem toda uma sistematização para ingresso, filtros, e a população, então, nesses grupos de WhatsApp, tem acesso ao policial 24/7 para apresentar suas questões, inclusive para informar problemas que estão nas suas propriedades, lugares que o nosso sistema 190 nem alcança. Cada propriedade rural do DF, que faz parte do programa, recebe uma placa com georreferenciamento. Antes de entrar no programa, essa propriedade rural ela é inventariada com o inventário CPTED. O proprietário ele já recebe várias orientações, como ele pode melhorar o seu ambiente, quais são as medidas que vão tornar o seu ambiente mais seguro. Então, são várias medidas, um pacote de medidas dentro desse programa, que é uma rede de proteção comunitária, faz parte do guarda-chuva de rede de proteção comunitária que a PM tem. A gente tem outras ações dentro debaixo desse guarda-chuva. O Guardião Rural é muito exitoso. Bom, CPTED, Polícia Comunitária, aportes psicossociais, análise criminal, tecnologia, tudo isso dentro de um programa. É um case que diminuiu o medo do crime, reduziu o crime aqui no DF e tem sido exportado para o Brasil inteiro. Então, unidades assim que têm grandes... assim, o agronegócio tem um impacto enorme para o nosso país, até no PIB, se espelha aqui no DF. Bahia, o oeste da Bahia, Mato Grosso. Nós aprendemos muito com Goiás, mas aperfeiçoamos bastante a experiência deles, envolvendo a CPTED, algo que eles não tinham. E o outro case de sucesso é da minha amiga capitão Daiane, da Polícia Militar da Paraíba. Então, ali no final da pandemia, o Centro Histórico de João Pessoa está enfrentando problemas com crime, problemas de desordem, problemas com medo. Houve todo um trabalho de aproximação com a comunidade. E o Percival citou o Marcos Felsen, né? Eu tive com o Felsen aqui em Brasília em 2009, ponto alto da minha carreira, um contato assim, tete a tete. E ele falou: o problema da polícia comunitária é que vocês apertam as mãos da comunidade e no primeiro dia tudo bem, no segundo, no terceiro, no quarto, aí ninguém tem o que dizer para o outro. E a Polícia Militar da Paraíba estava enfrentando isso. Eles conseguiram se aproximar, criaram programas sociais dentro da polícia para se aproximar da população, mas e daí? E aí a Dayana procurou a gente aqui no DF, ela fez o curso aqui no DF, e depois ela conseguiu lá mobilizar a sua polícia local, teve apoio do seu comando, e conseguiu, por meio de uma parceria com a Pastoral Imigrante do Nordeste, o Ricardo, que estava à frente à época, convenceu o comandante da unidade dela, o Major Souza Neto, conseguiu envolver ali uma equipe forte, desenvolveram um curso CPTED com a presença da comunidade, de outras agências do poder público. E quando eu voltei para o DF, poucos meses depois, eles tinham feito uma intervenção assim, muito impactante no Centro Histórico de João Pessoa, dentro desse programa Convida, né, que é a junção de comunidade e vida, formando a palavra Convida, convite, e conseguiram realmente implantar essa iniciativa. E eu sugiro fortemente que vocês possam trazê-la aqui. Eu acho que seria muito válido ela contar essa experiência ela mesma, né? Capitão Dayana, da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Só para ficar em dois cases, assim, de uma forma, um voo de pássaro. A gente poderia falar muito sobre esses programas, mas eu acho que seria até interessante vocês ouvirem essas experiências CPTED dos próprios policiais que estiveram à frente delas. Sobre a primeira parte da fala do Luiz Ângelo, ele não citou, mas ele queria falar sobre moradores de rua, né? Ele queria falar da arquitetura hostil, provavelmente. Exatamente. Que a arquitetura hostil parte de um princípio. Eu não me incomodo que existam moradores de rua, eu só não quero que eles estejam aqui. Not my backyard. Então, entendeu? A nossa preocupação tem que ser em reduzir a quantidade de moradores de rua, tá certo? Às vezes não é possível zerar, porque alguns até estão na rua por problemas psicológicos, tá certo? Por doença, né?
E a mesma coisa com o crime, Elisângelo. Ok, eu não quero que o crime ocorra aqui na minha frente, tá certo? Para mim, ele pode ocorrer em outro lugar. Não, nós queremos que seja reduzida a ocorrência de crimes na sociedade em geral. Certo? E nós trabalhamos para isso, para que os crimes sejam reduzidos na sociedade em geral. Certo? E, obviamente, se eles são reduzidos na sociedade em geral, eles são reduzidos no meu jardim, não é? Tá certo, Elisângelo? Tá certo? Isso é transformar a segurança de um círculo vicioso para um círculo virtuoso. Tá certo? A segurança num círculo vicioso, ela não é sustentável, porque ela não tem fim. É sempre mais. É sempre mais polícia, mais câmera, mais tecnologia, mais não sei o quê. É sempre mais verba e mais. É sempre mais. E você não sai do círculo vicioso do medo. Então, nós temos que transformar isso num círculo virtuoso. É fácil? Claro que não é. Se fosse fácil, a gente já teria feito. É difícil. Depende da participação de todos, sejam quem forem. Porque o crime, ele afeta toda a sociedade, seja quem você for. Seja um morador do prédio mais luxuoso da cidade, seja o morador de um barraco lá na favela, o crime afeta os dois. E afeta também o policial, psicologicamente. O combate ao crime afeta o policial, o Elisângelo sabe disso. A Polícia Militar tem programas de psicologia extensos para tratar dos problemas dos policiais que ocorrem quando eles estão em ação. Então, o crime afeta todos. Falta que a sociedade encare o crime como sendo um problema da sociedade. Que a sociedade tem que resolver. Aqui, o Elisângelo, do lado dele, da Polícia Militar, das forças de segurança, eu aqui do lado dos arquitetos, dos urbanistas, dos legisladores, dos planejadores urbanos, o Albélio do lado dos condomínios, das comunidades. Todos nós estamos fazendo um trabalho para que essas forças converjam para uma solução que é para a sociedade toda. Não existe civilização sem segurança. A segurança é um fator básico da civilização. É básico. Se a gente pensa numa civilização saudável, democrática, tal como falou o Elisângelo, a segurança é um fator básico. Sem a segurança, o restante não é possível. Entendeu? Então, essa é a ideia que a gente está querendo. E isso o CEPTER oferece essa linguagem, não é, Elisângelo? Essa linguagem para que todos esses interesses, essas partes que são, muitas vezes são interesses legítimos, não estamos falando em nada ilegítimo. São interesses legítimos, mas que precisam ter uma linguagem para conversar com os outros. Para que se possa chegar em soluções que são para a sociedade, para a cidade, para o bairro, para a rua. Entendeu? Então, isso que é mais importante aqui. É o que eu digo. Eu acho que até o lema desse programa. Segurança é bom negócio, Elisângelo. É bom negócio para todos. Seja qual for a moeda de troca que você esteja falando. É bom negócio, se o negócio for uma troca.
Como você disse, se uma família de uma comunidade do Distrito Federal, você falou o nome e eu me esqueci, São Vicente, pode ser? Aqui do DF. Você falou de uma comunidade do DF, eu me esqueci o nome da comunidade. Nascente Pôr do Sol. Uma Isso, comunidade. Nascente Pôr do Sol. Uma Isso. família dessa comunidade, quando você está falando em comunidade, todo mundo aqui entende o que está se falando. Né? Uhum. Está se falando de uma favela ou de um lugar muito precário. Tá certo? Quando uma família desse lugar faz um bolo de aniversário e convida a polícia militar para pagar a velhinha, isso é uma vitória. Isso é uma vitória desse diálogo que a gente está propondo aqui pelo CEP para a segurança pública. Tá certo? Muito, muito bacana. E, claro, vamos falar da Paraíba, assim vamos convidar ela para expor isso aí especificamente o caso. Né? Aí ela gasta 1 hora explicando o caso. Tá certo? Aí a gente não passa tão superficialmente assim. Ela faz uma apresentação aqui para nós. Isso, ela faz uma apresentação junto com o Isanja do caso todo, do começo até o fim. Gente, maravilha. Eu acho que a gente chegou aqui, passamos, né, um pouco aqui do nosso horário, mas que foi muito bom. Eu acho que das falas, né, aqui eu acho que a gente tira algumas conclusões que para mim são muito importantes, tem até a ver com o texto que eu publiquei no LinkedIn, né, sobre essa forma da gente pensar, né, da gente pensar mais sistemicamente, né. Como o Isângelo colocou, as soluções que se encontrou no projeto de logo exige a participação de vários atores nesse processo. E a gente tem que desenvolver essa capacidade de dialogar. E quando a gente dialoga, é reconhecendo as necessidades, o Sival colocou muito bem aqui, todos nós temos necessidades, e o CEP trabalha muito bem isso, essas necessidades humanas, e isso tem que ser reconhecido pelas partes que são envolvidas nesse diálogo. Eu acho que falta um pouco é você ter essas lideranças que consigam articular, né, promover esses intercâmbios baseado nos interesses, nas necessidades humanas, é que elas têm que ser satisfeitas. Se a gente não entende isso, você vai ter conflitos constantes até no grupo que propõe uma solução para um determinado problema. Né? Eu acho que a gente exercitar isso, eu acho que falta um pouco, eu acho que a gente está, de certa forma, aprendendo, porque o mundo, os problemas complexos do mundo, exigem uma nova forma da gente pensar. Né? A gente observa que todo o nosso conhecimento, todo mundo queria ser igual à física do Newton. Isso foi na psicologia, com o behaviorismo, por exemplo, na economia, né? Todo mundo, é tanto que a economia virou uma matemática, né? Todo mundo tem dados, mas ninguém sabe interpretar os dados. Então, essa capacidade de análise, né, em cima de dados que a gente vai tendo, é fundamental para a gente entender essa realidade. Existem tecnologias, o Isângelo falou de tecnologias aí. Hoje a gente tem, né, a inteligência artificial que vai integrando nesses processos, né, e vai nos permitir a gente trabalhar melhor, né, o planejamento estratégico desses espaços, de certa forma. Vai ser uma grande ferramenta de ajuda. Né? Então, eu acho que essa capacidade de articulação, eu acho que o Isângelo colocou muito bem esse papel, que eu imagino que também deve ter esse papel, de articular esses interesses, que não é fácil, porque ninguém abre mão de nada. A questão é como que a gente adequa os interesses individuais. Quer dizer, há uma mudança de comportamento e de pensamento com relação ao que é negociar. Né? Eu agora estou falando e entendendo um pouco mais, porque eu adoro esses temas e gosto muito de trabalhar essas questões. Mas, Isângelo, para finalizar,
eu queria que você deixasse aqui, eu anotei tanta coisa aqui que você vai nem com essas. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para gestores públicos, arquitetos, que a gente falou aqui, você falou de síndicos, sobre o papel que cada um pode desempenhar, né, para que a gente possa construir esse ambiente melhor. Né? Eu queria que você desse uma mensagem nessa linha que tem relação com o que você muito bem explanou aqui, expôs, né, durante essa noite aqui. Bem, eu vou utilizar aqui uma figura do Evangelho, por conta que, independente do conteúdo religioso, é uma mensagem que vem passando por diferentes gerações. É o amor ao próximo. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes, nós, como gestores públicos, dentro da polícia, dentro de outras instituições do Estado, ou mesmo como líderes comunitários, presentes em outras representações da sociedade, a gente tem preocupações com temas muito amplos, temas que a gente não consegue, assim, no curto prazo, realmente fazer a diferença. Mas quando a gente tem um olhar para aquilo que é próximo, aquilo que está ao nosso alcance, realmente a gente pode ter resultados efetivos no curto prazo. E nós, diante a CPTED, para nós, é uma grande oportunidade, porque a CPTED, ela nos permite fazer a diferença onde nós podemos efetivamente fazer a diferença. Ao adotarmos a linguagem da CPTED, as suas estratégias, a gente realmente consegue fazer a diferença. E eu queria deixar um recado também para os policiais, militares, guardas, membros de forças de segurança. A gente precisa construir essa mentalidade, onde nós vamos proteger, servir e proteger a população, não apenas por meio do monopólio do uso legítimo da força. Nós podemos realmente e devemos exercer, como está na nossa Constituição. A segurança pública ela é dever do Estado, mas ela também é responsabilidade de todos. Então, nessa segunda parte, nós precisamos abrir mão um pouco dessa visão monopolista de que nós somos os responsáveis pela segurança e envolver os demais atores. Aí sim, a gente vai construir uma segurança pública com participação ativa da comunidade, vai ser por meio de uma escuta ativa, por meio de conexão e principalmente de propósito, onde a gente possa trabalhar dentro de propósitos que sejam convergentes. Eu ia deixar esse recado. Eu acho que aqui já é minha despedida também, né? Eu agradeço a audiência, tem colegas me disseram que queriam participar, eu não consigo ver quem está participando, não consegui acompanhar aí o chat, mas agradeço também o pessoal que acompanhou de casa, do trabalho, agradecer a vocês por essa oportunidade, Albério e Percival. Para mim, assim, foi... Eu nem vi o tempo passar, aqui é 1h30 juntos, poderia ficar aqui mais 3 vezes esse tempo. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a disposição do Isângelo de vir aqui conversar com a gente, expor a sua experiência, os seus conhecimentos aqui para todos que estão nos ouvindo, mas eu queria principalmente parabenizar o Isângelo pelo trabalho que ele vem fazendo de mudança da mentalidade dentro da Polícia Federal, da Polícia Militar e das Forças de Segurança, como ele acabou de falar. Essa mudança de mentalidade é um novo paradigma, é um novo parâmetro para o trabalho da polícia, que é fundamental. Não existe o CEPTER sem o trabalho da polícia. Tá certo? Isso precisa ficar bem claro. Tá? A gente fala de arquitetura, a gente fala de urbanismo, a gente fala de uma série de coisas, de neuroarquitetura, mas o trabalho da polícia é fundamental. Quanto mais a polícia estiver próxima desses conceitos, melhor. Como também, quanto mais os arquitetos e urbanistas e legisladores e planejadores estiverem próximos desses conceitos,
melhor. Porque nós teremos uma sociedade melhor. Tanto para quem mora num bairro ou no outro, ou em qualquer lugar da cidade. Que esse é o propósito maior de todos. São cidades mais seguras, né? Mais sustentáveis, mais resilientes para as pessoas. As cidades são para as pessoas, não é para outra coisa. Tá certo? Então, Elisângelo, muito obrigado mesmo. Tá certo? Já é a segunda vez que você responde positivamente ao nosso convite, 2 anos atrás e agora de novo. Então, muito obrigado. E já fica prometido, vamos fazer o Convida Paraíba, tá certo? Com toda a equipe lá. Maravilha. Tá bom? Então, vai ser o nosso intermediador aí do processo. Só queria dar boa noite aqui para a Daiane, né, que está aqui nos prestigiando também. Né, e eu agradeço a todos que estiveram aqui nas 2 plataformas. Né, o pessoal acha que é fácil, mas dá um trabalho danado você ficar aqui nos bastidores. Agradeço imensamente. Tenha uma ótima noite, né, e um resto de semana maravilhoso. Fiquem com Deus. Né, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.